Bom dia a todos, mais um vídeo. Faz tempo que eu não fazia um vídeo para todos vocês. Boa noite para quem vai assistir à noite. Eu vou falar um pouco aqui sobre a palavra do Senhor, falar um pouco de Paulo. Aqui fala um pouco da conversão de Paulo. Paulo era um homem perseguidor aos cristãos e ele sempre todo aquele que adorava a Deus, a Jesus, Paulo perseguia. E certo momento, certo dia, ele estava a caminho de Damasco e uma luz do céu apareceu a ele e ele se prostrou diante dessa luz e perguntou. E Deus, Jesus, falou assim 2 vezes: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo se prostrou, se ajoelhou diante dessa luz e falou assim: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí ele no capítulo, no versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então, Jesus mandou ele sabia qual era o propósito dele, mas ele tinha perdido a visão. Aqui no capítulo 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos. Emudecidos, eles quer dizer que eles não estavam, eles não ouviam a voz, mas não estavam sem ação, estavam sem ânimo, porque era novo para eles. Aí tem aqui no versículo 8: Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Então Saulo ficou cego e ele passou 3 dias sem enxergar. E Deus, em certo lugar, em Damasco, apareceu. Tinha um homem temente a Deus chamado Ananias. Em uma visão, Deus apareceu para ele e falou assim: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Em versículo 11, Deus, em o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo. Então Ananias foi nessa rua se encontrar com Saulo. E em capítulo 13, aliás, versículo 3, Ananias replicou Jesus, ele meio que perguntou, né? Lembrando a Deus de que Saulo, aliás, Paulo fazia, que ele ouviu boatos de que Paulo era um perseguidor. E aí em versículo 13, Ananias fala: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Então ele ouviu boatos dizer de que Paulo
perseguia todos os cristãos que usavam o nome de Deus. Então, Paulo era difícil de lidar, porque ele perseguia o próprio povo dele, né? Aquele que invocava a Deus. Então, respondeu Jesus a Ananias. Aqui em versículo 15, o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Deus sabia de que o propósito de Paulo, porque ele era um coração endurecido. Paulo tinha um coração endurecido, perseguidor, mas Deus sabia por dentro qual era o que ele era capaz de fazer no sentido de levar a palavra de Deus para as nações. Então, Paulo, Deus falou que ele era o escolhido por ele para levar a sua palavra para o seu povo, que não acreditava muito em Jesus Cristo. E Paulo foi para Damasco, aliás, foi para Jerusalém, e chegando lá, Paulo foi pregar. E aqui em capítulo, aliás, em versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então Saulo, que é Paulo, ele estava pregando, ele tinha ido viajar para Damasco, e lá ele estava pregando lá em Damasco, e o povo judeu, o povo cristão, não estava bem, porque lá tinha o cristão mesmo e tinha o judeu que não era tão cristão, que não acreditava muito em Deus. Então ele estava pregando e as pessoas, sem saber, estavam tudo atônito, tentando entender o que estava acontecendo. E ele pregava usando o nome de Deus. E em capítulo 23, aqui eu falo capítulo, mas é versículo 23, decorridos muitos dias entre si, muitos dias os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Os judeus, eles tinham Paulo como um perseguidor, e eles se reuniram para tirar-lhe a vida. E eles não estavam acreditando de que ele estava em Jerusalém, invocando o nome de Jesus. Eles não acreditavam de que ele estava sendo real. Parecia ele estava aqui meio que apreensivo, mas eles estavam tentando tirar a vida de Paulo. E isso chegou até ele. Ele teve que ir para Jerusalém, se encontrar com os apóstolos. Os apóstolos também tinham um pouco de medo dele, mas resolveram apoiar ele em sua fuga para se esconder do povo israelita. Então essa história é tudo planejado por Deus, porque Paulo é muito importante mais para frente, que fala que Paulo ele foi preso, perseguido, e ele
ele vai ser preso através da prisão. Ele vai escrever as cartas, que isso, as cartas significa a palavra de Deus, e ele para todas as nações. E ele sofreu. Ele não pense que todo aquele que segue a Deus, que Deus falou que Paulo, por seguir a Deus, ele vai sentir de que seguir a Deus não é tão fácil. E que a gente, isso é até hoje, a gente que segue a Deus, tem o propósito de estar ao lado de Deus, tem o propósito de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sofre perseguições, tanto pessoal como espiritual, e isso a gente tem que lidar com essas coisas, mas a gente tem que confiar e acreditar de que Deus, Jesus Cristo, é o nosso único caminho, é a verdade e a vida. E nesse mundo de hoje, nós só tem Deus para se apegar. O homem nesse mundo nunca trouxe coisas boas para nós. Nós somos apenas uma semente que está nesse mundo. Mas se a gente não procurar quem nos colocou nesse mundo, quem nos deu a vida, a gente vai morrer sem conhecer Deus. Mas para onde vai? Ninguém sabe se a pessoa que não procura Deus, para onde ele vai. Ninguém sabe. Então, o propósito dos apóstolos, de Paulo, voltando para Paulo, o propósito dele era pregar as Escrituras. Isso era o propósito de Paulo. E Deus sabia que ele era capaz de fazer isso, mesmo estando na prisão. Porque Paulo morreu na prisão, foi morto na prisão. Foi decapitado, uma morte terrível. Mas que hoje ele está ao lado do Pai, espero eu. Mas que como ele era um homem santo de Deus, ele tem um lugar reservado para ele na nova terra e no novo mundo, novo céu, como diz. Então, do nosso propósito aqui, o propósito deles era pregar as Escrituras, e nosso propósito também é pregar as Escrituras. Basta nós ler a Bíblia e entender de que a Bíblia é o único caminho, e de que através da Bíblia nós vamos entender de que Jesus é o nosso único caminho, é a nossa única esperança de se libertar desse mundo pecaminoso, desse mundo terrível, desse mundo maligno, que muita gente muita gente ama esse mundo. Nós não somos, o cristão não é desse mundo. O mundo é para os pecadores, para os abomináveis, mas o cristão, esse mundo não é para nós. Então é isso, esse é o vídeo, queria passar para vocês. Aguarde aí o próximo vídeo, e acredito que todos aí teve um Natal feliz. Depois eu vou falar aí um pouco sobre o Natal, que todos acham que o Natal é o nascimento de Jesus foi nessa época, né? Todo mundo acha, mas eis a dúvida. Então depois eu faço um vídeo só falando sobre o Natal. Então que antes do ano novo vou fazer outro vídeo aí, que vocês assistam esse até o final, e que Deus abençoe vocês, e que assiste, dê o like aí, e
que se puder arrumar mais um inscrito para nós aí nesse canal, e que seja bem-vindo, que Deus abençoe, Jesus Cristo ilumine cada um de vocês e acredite, tenha fé em Deus, fé em Jesus, que Deus tem um propósito para nós, tem um lugar para nós. Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser, que será antes do fim de ano.